Bom dia, gente! Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos concluir o capítulo 17 sobre a expansão para o interior, falando sobre as bandeiras e monções. Então, os bandeirantes tiveram um papel importante na expansão do território colonial. Eles descobriram passagens, abriram caminhos, reconheceram a exploração dos recursos naturais, adentrando regiões distantes e até então desconhecidas pelos colonos. De início, as expedições eram chamadas bandeiras de apresamento. Tinham como objetivo capturar os indígenas para trabalharem como escravos nas lavouras paulistas. Muitos nativos foram mortos em conflitos e em decorrência das árduas condições que lhes eram impostas. Depois, essas expedições utilizavam trajetos fluviais, que chamavam de monções, começaram a ser organizadas em diversas finalidades e chegando a descobrir o ouro no território do atual estado do Mato Grosso. Então, bandeiras e monções. Assim como a pecuária e as missões jesuíticas, o movimento das bandeiras e das monções também cumpriu um importante papel na expansão das fronteiras e na ocupação do interior da América Portuguesa. Muitas cidades do nosso país, como Sumidouro, em Minas Gerais, Sabará, em Minas Gerais, Cuiabá, no Mato Grosso, surgiram em decorrência das bandeiras e das monções. Expedições partiam da Vila de São Paulo em direção ao interior da colônia, através das longas trilhas abertas pelas matas e de rios navegáveis como o Tietê. Aí nós temos os bandeirantes, que eles eram os sertanistas da época do Brasil Colônia, a partir do século XVI. Eles exploraram os sertões do país à procura de riqueza. No século XVII, as principais atividades desenvolvidas na Vila de São Paulo era a criação de animais e a agricultura, voltada para o mercado interno. O principal produto cultivado pelos paulistas era trigo, mas também havia lavoura de cana, milho, algodão, feijão e mandioca. Quase todo o trabalho era exercido por indígenas escravizados. Com a constante falta de mão de obra nas lavouras, os paulistas começaram a organizar expedições rumo ao interior, a fim de capturar indígenas para serem comercializados como escravos. Então, em suas incursões, eles buscavam também metais e pedras preciosas. Mas até o final do século XVII, a captura de indígenas foi o interesse central dos paulistas. Nas expedições de apresamento, os colonos seguiam um costume dos índios tupi. Erguiam uma bandeira em sinal de guerra e, por isso, os integrantes dessas expedições foram chamados de bandeirantes. As bandeiras de apresamento, como ficaram conhecidas, eram organizadas e financiadas principalmente por particulares, mas algumas também obtiveram recursos da coroa portuguesa. Nós temos aí as bandeiras, que era iniciativa privada, né? Os paulistas, longe do Nordeste, principal região produtora de açúcar, e sofrendo também com a falta de escravos, depois da expulsão dos holandeses, buscavam na sua subsistência a caça ao índio. Né? Então aí nós temos os caminhos, as expedições, né? Punitivas, as bandeiras coravistas, né? As bandeiras de prospecção, que eram vários tipos de entradas e bandeiras no interior do Brasil. Aí o Brasil foi se formando do tamanho que nós conhecemos hoje. Rumo ao interior da colônia. A quantidade de pessoas que compunham as bandeiras podiam variar de algumas dezenas até milhares de homens, em geral formados por indígenas escravizados, liderados por descendentes de portugueses ou mestiços, filhos de colonos e indígenas. Os bandeirantes carregavam mantimentos para alguns meses. As condições eram precárias, muitas vezes abriam clareiras nas matas para cultivar suas roças,
além de complementar a alimentação com caça, pesca e coleta de vegetais. As missões jesuíticas eram o alvo principal das bandeiras paulistas. Eram as missões jesuíticas. Por quê? Porque era onde havia uma grande concentração de nativos. Então acreditava-se que a captura nas missões era por quê? Porque eles já estavam habituados ao regime de trabalho, né, estabelecido pelos jesuítas. Porém, há quem defenda que o principal alvo dos paulistas eram os indígenas guaranis. Por quê? Porque eles eram eficientes agricultores. Claro que isso aí, os ataques, provocaram diversos conflitos entre os colonos e entre os jesuítas. Porque os jesuítas acusavam os colonos de prejudicar o trabalho de evangelização dos nativos. E os colonos, por sua vez, acusavam os jesuítas, né, pela falta de mão de obra na lavoura. O movimento das monções. Bom, no século XVIII, as viagens dos bandeirantes passaram a ser realizadas por caminhos fluviais, pelos rios. Então, a palavra monções é uma origem árabe, que significa vento ou época do ano favorável à navegação. Ela foi utilizada para nomear as viagens, porque as cheias ou as vazantes dos rios definiam a melhor época para que elas acontecessem. Então, as monções, elas podiam ser organizadas com fins comerciais, científicos, exploratórios ou militares, mas todas elas usavam a bacia do Rio Paraná e Paraguai para atingir os sertões. As expedições partiam de Araritaguaba, hoje Porto Feliz, e em canoas desciam o rio Tietê até atingir o rio Paraná. Aí nós temos as primeiras monções, né? As canoas, que eles faziam as viagens fluviais. Então, as expedições partiam de Araritaguaba, hoje Porto Feliz, e em canoas eles desciam até o rio Tietê para atingir o rio Paraná, como a gente já falou. De lá, eles atingiam o rio Cuiabá, terminando a viagem na vila de Bom Jesus de Cuiabá, que hoje é Cuiabá, capital do Mato Grosso, região onde foi descoberta as minas de ouro. As frotas, no período do auge das minas do Mato Grosso, chegaram a reunir de 300 a 400 canoas. Elas transportavam mantimentos, alimentos, artigos de luxo, armas, munições, tecidos, instrumentos agrícolas e escravizados africanos que eram vendidos em pequenos núcleos urbanos, nos povoados e nas vilas do interior. Nas viagens de volta, as embarcações traziam principalmente ouro e peles. Ao penetrar nos sertões, as monções, assim como as bandeiras, contribuíram para o surgimento de pousadas ao longo do caminho, locais que serviam para o descanso e o abastecimento dos exploradores paulistas. Então, aí nós temos algumas monções, né, em várias regiões. Obrigada e vamos às nossas atividades.